última frase deste versículo. É uma pergunta. Queres ficar são? Amém. Meus queridos, eu quero parabenizar o pastor Edgar e o Ministério do Ferreira pela realização de mais esse período de escola bíblica. E eu queria ressaltar aos obreiros o valor de um trabalho como este. Se cada um dos irmãos que aqui está participando raciocinar de uma maneira mais detida, você vai entender a preciosidade da realização de uma escola bíblica. Não há momento mais oportuno para nós, os obreiros, do que este, de estar na casa do Senhor e receber de Deus, na unção do Espírito Santo, a sua palavra para enriquecer a nossa vida espiritual, para que levemos para os obreiros que trabalham conosco nas cidades, para levar a mensagem nova para os crentes que congregam conosco nas congregações. Há, na verdade, um momento para uma renovação de todo o estoque, de tudo quanto você tem guardado no seu coração acerca da palavra de Deus. Meus queridos, nenhum de nós nasceu sabendo tudo. Parece-me que o único que, nesta última década, irmãos, surgiu sabendo tudo é o Google, né? Você pergunta para o Google, ele responde tudo, né? Mas escute, meu irmão, quando se trata das coisas de Deus, nós temos uma origem, nós temos uma fonte, é lá na presença do Senhor. É quando eu e você dobramos nossos joelhos e clamamos ao Senhor, e Ele, por bondade, por misericórdia, nos concede graça, unção, palavra, para orientar o povo que o Senhor colocou às nossas mãos. Parabéns, pastor Edgar, parabéns, Levi, aos nossos companheiros, que o Senhor Deus continue enriquecendo o coração de vocês. Façam de muito valor tudo quanto vocês estão aprendendo aqui, da palavra de Deus, para levar àqueles que estão precisando de receber. Meus queridos, eu fiz a leitura de uma pequena pergunta que fora pronunciada pelos lábios santos de nosso Senhor Jesus Cristo. São João nos conta, neste capítulo 5, que Jerusalém estava em festa. Todos os senhores certamente já leram lá no livro de Levíticos, quando o Senhor Deus determinou através de Moisés as festividades solenes do povo hebreu. E uma delas tinha por obrigação que todo homem, todo cidadão, a criatura do sexo masculino tinha por obrigação de vir a Jerusalém. Acredito que foi neste período, meus queridos irmãos, e Jerusalém estava festando. Me parece ver a cidade engalanada, as ruas certamente bem iluminadas, enfeitadas, os templos superlotados de pessoas que vinham adorar a Deus, e havia, na verdade, um movimento todo especial na cidade. Mas, lá junto à Porta das Ovelhas, haviam 5 alpendres repletos de pessoas que estavam sumamente necessitadas. São João diz que ali estavam pessoas portadoras de muitas enfermidades. E o Senhor Deus havia, durante um período, a Bíblia não diz quanto tempo e nem de que tempo a tempo isto acontecia, mas havia ali um tanque
chamado Betesda. Naquele tanque havia água. E de período em período descia um anjo e movimentava aquela água. E o primeiro enfermo que se lançasse naquela água seria curado da sua enfermidade. Imagino, irmãos, que aqueles que tinham enfermidade menores, quem sabe um problema no braço, um problema na vista, talvez um problema de um órgão interno, mas as pernas estavam boas, quando o anjo descia, eles tinham facilidade para chegar. Mas aqueles que tinham enfermidades maiores, eles continuavam lá, irmãos, na fila, por assim dizer, esperando a sua oportunidade. São João então nos conta que havia ali um homem que há 38 anos era paralítico. Eu tenho pensado, irmãos, na persistência daquele homem, na perseverança, na esperança do coração daquele homem. Ele era paralítico. Ele reconhecia a sua impossibilidade. Por si, ele ficaria ali mais 38 anos e nada iria acontecer na sua vida. Mas ele esperava que alguma coisa diferente viesse a acontecer na sua vida. E o texto sagrado nos conta que, em um dia alvissareiro, alguém ali chega e se aproxima daquela multidão de enfermos que ali estava, e aproxima-se mais perto deste paralítico e lhe faz esta interrogação: queres ficar são? É evidente que a resposta do homem, irmãos, era clara. E ele disse: olha, querer eu quero, mas eu não tenho possibilidade. Quando o anjo desce e movimenta a água, outros que têm condições melhor que eu, se lançam na água, eles são curados. Eu vejo eles saindo daqui curados, mas eu continuo nessa situação. Ele não sabia quem era o homem que com ele falava. Ele só conhecia a sua impossibilidade. Ele jamais pensou que aquele que com ele falava era aquele que tem toda a possibilidade, aquele que tem todo o poder, aquele que pode fazer todas as coisas. Ele não conhecia isto. Ele tão somente conhecia a sua situação. Porém, amados, a perseverança daquele homem, a esperança de acontecer alguma coisa na sua vida, naquele dia, amados, aconteceu. Aquele que com ele falava de uma maneira tão amorosa. Olha para o homem, irmãos, os olhos do Senhor Jesus, amados, eles veem aquilo que nós não enxergamos. Eu estou aqui diante de vocês, estou vendo aqui um auditório bonito, mas só Jesus conhece o coração de cada um de vocês. Só Ele conhece o que está na mente de cada um de nós. E é bom lembrar que Ele conhece também as nossas muitas necessidades. É bom saber, amados, que tal qual aquele paralítico, ainda hoje nós temos problemas e precisamos de uma ação de Jesus na nossa vida. E quantas vezes, amados, mesmo sabendo que em Jesus há solução, mas nós ficamos quase que como paralisados, inertes, sem tomar uma ação na nossa vida, quando em Cristo há solução, em Cristo há bênção, em Cristo há poder, em Cristo há operação para a vida de cada um de nós. Aquele homem ouviu dos lábios do Senhor Jesus, irmãos, algo que transformou a sua vida. Ele disse: olha, levante-se, tome a sua cama e vá para a sua casa. Aleluia. Querido Jesus, naquele instante o homem, crendo na palavra de Jesus, ele recebe a cura, ele se levanta, ele toma lá a sua cama. Não sei se não havia colchonete na época, né?
não sei se era uma esteira, eu não sei em que ele se deitava, mas o que estava debaixo dele ajuntou aquilo que Jesus chamou de cama e foi embora, e foi saindo. Mas lá na frente, ele encontrou uns guardadores do sábado. Aquela gente que nunca veio lhe fazer uma visita. Aquela gente que nunca se preocupou com a doença daquele homem. Aquela gente que nunca veio lhe prestar qualquer ajuda. Mas ali estava simplesmente para querer reprovar o que Jesus fazia. Porém, amados, a operação do Senhor Jesus, ela é perfeita. Ninguém pode reprovar aquilo que Jesus faz. As suas ações são maravilhosas. A operação da mão do Senhor, irmãos, ela é preciosa. E ninguém pode desfazer a obra do Senhor. Ele disse, operando eu, quem impedirá? O homem disse para aquele que estava lhe replicando, hoje é sábado, você não pode carregar nada. Ele disse, olha, vai ter com ele. Aquele homem que disse, toma tua cama e anda, foi ele que me mandou. Eu estou cumprindo a ordem dele. Eu estou andando segundo a direção dele. Eu estou fazendo conforme ele mandou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, tudo quanto eu disse, amados, vocês conhecem na Bíblia. Mas vamos começar a conversar um pouquinho, irmãos, de coração para coração. Mesmo porque nós, criaturas humanas, somos, irmãos, constituídos, cada dia da nossa vida, diante de nós aparece um desafio. Todos os dias nós temos desafios, temos problemas diante de nós que precisamos resolvê-los perfeitamente. A vida, ela não é estática, a vida é muito dinâmica. E os problemas que vão surgindo, quem conhece Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, tem condição de ir resolvendo as suas dificuldades. Mas quem não conhece, vai colocando os problemas no estoque. Vai se avolumando, vão se avolumando as suas dificuldades. E olha, meus queridos irmãos, é por esse motivo que muita gente que não conhece Jesus até dá cabo à sua vida. Eu me recordo, algum tempo atrás, era o dia do meu aniversário. Eu estava reunido com os meus filhos em casa, e nós estávamos louvando ao Senhor, estávamos cantando hinos. E uma senhora de idade já um pouco avançada, talvez aí dos 65 anos mais ou menos, aquela senhora parou na nossa calçada, se postou na janela e ficou olhando para dentro da nossa casa, para nós, e ouvindo os hinos que nós cantávamos. Em dado instante eu percebi que os olhos dela começaram a marejar e as lágrimas começaram a cair. Eu me aproximei daquela senhora e convidei para que ela entrasse e comecei a falar de Jesus para ela. Ela olhou para mim e disse, Senhor, eu estava passando aqui para pegar o ônibus ali no ponto ali na frente. Eu ia lá para o centro da cidade, ia me jogar daquele viaduto do chá, porque era essa a decisão da minha vida. Mas quando eu cheguei aqui, ouvindo estes hinos tão bonitos, aleluia, nasceu em mim uma coisa diferente que eu não sei explicar. Eu disse, minha senhora, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, aleluia. O Senhor lhe trouxe aqui para mudar a sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher aceitou Jesus, nós oramos por ela. Irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que nós, os crentes que conhecemos Jesus, sabemos, irmãos, aonde está a fonte de toda a possibilidade. Aleluia. E a pergunta esta noite, irmãos, ela é muito abrangente. Jesus disse para aquele homem, naquele instante, a maior necessidade da vida dele, me refiro à vida material, era a sua saúde.
Era tudo quanto ele precisava, era a saúde, porque com saúde a vida daquele homem iria mudar naturalmente. E Jesus chega para ele e pergunta: quer explicação? Vamos pensar um pouquinho. Nós vimos aqui esta noite, o pastor falou-nos aqui, chegamos esta madrugada, eu e o pastor Antônio, chegamos lá do extremo norte do país, irmãos, mas estamos aqui. Eu vim, amados, na expectativa de receber algo para a minha alma, e devo confessar a vocês que eu já estou satisfeito, eu já estou feliz, por tudo aquilo que eu ouvi, os hinos cantados, a oração, a leitura da palavra de Deus, já encheu o meu coração, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer mais uma coisa para vocês: Jesus tem mais, aleluia, Jesus tem mais. Ele perguntou: quer explicação? O que é que você precisa? O que foi que você veio a esta casa de oração para buscar da presença do Senhor? Eu não sei, possivelmente também não tenho para te dar o que você precisa, mas quero dizer a você: conosco está aquele que todo o poder tem na sua mão. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Meus queridos companheiros, eu bem conheço a vida do obreiro, porque há alguns anos também estou militando nesta milícia da fé. Eu bem sei, companheiros, que aqui junto, na capital, cooperando com o pastor, junto com a família, a vida não é tão difícil. Mas lá no sertão, lá no interior onde vocês estão, lá vocês não têm parente, lá não tem um pastor presidente, lá não tem uma igreja que possa lhe socorrer, e você muitas vezes está só, e o problema é seu, e você tem que ir na presença daquele que pode resolver. Bendito seja o nome do Senhor. E é só Ele que pode, é só Ele que tem, é só Ele que pode. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Meus queridos irmãos, Jesus disse: todo o poder o Pai me deu, no céu e na terra, tudo está na mão do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A minha, a sua, a nossa vida, ela está guardada na mão do Senhor. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, ninguém pode tirar da minha mão. Tenha essa convicção. Você está na mão de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Meu querido companheiro, você é chamado pelo Senhor, enviado pelo Espírito Santo. Saiba que aquele que Ele chamou lhe abençoará, lhe fará prosperar. Aquele que Ele trouxe ao campo estará com a sua vida para lhe ajudar em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Quer explicação? Aleluia, glória a Deus. Ah, queridos, estou me lembrando, eu dirigia a congregação da Vila Espanhola na Casa Verde Alta. Isso, irmãos, em 1956. E eu era feirante na época, e das 3h30, 4 horas, eu estava sempre em casa. Quando de um momento parou um carro na minha porta, e naquele tempo os carros eram quase todos pretos. Você é muito jovem, você não sabe disso não. Mas Edgar sabe, viu? Pois bem, parou um carrão preto na minha porta e desceu um senhor forte. E bateu palmas e eu fui atendê-lo. Ele disse, pastor, eu não era pastor, eu era o dirigente da congregação. Pastor, eu já estive aqui na sua igreja e o senhor estava pregando um dia que seu Jesus cura. Eu disse: sim, Jesus cura. Pois bem, é por isso que eu estou aqui. A minha mãe é aqui da sua igreja. Nós moramos ali no fim do quarteirão. A minha mãe está em estado de coma, a família está reunida, e eu vim aqui chamar o senhor para curar a minha mãe. Você já pensou? Que situação difícil. Eu apanhei a minha Bíblia, chamei a minha esposa, e vamos lá. Entrei no carro do homem, e fui orando.
Quando ali chegando, a família estava, eu entrei e me levaram onde estava a velhinha lá deitada, irmãos, em estado de coma, e a família rodeou a cama da velhinha. Eu abri a minha Bíblia, li um texto bíblico e fiz uma pergunta para eles. Vocês podem crer que Jesus pode curar a mãe de vocês? Está escrito que tudo é possível ao que crê. E eu pergunto, vocês creem? Se cremos, então está resolvido. Eu orei pela velhinha, irmãos, e fui-me embora. E isso era uma sexta-feira. Quando foi no sábado, eu tinha culto. A primeira crente que chegou na congregação foi a velhinha que Jesus havia curado na sexta-feira. Aleluia. Queres ficação? O que é que você precisa? Queres ficação? Aleluia. Queridos irmãos, Jesus é a fonte. Ele é a fonte da saúde. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da paz. Ele é a fonte da alegria. Ele é a fonte da bondade. Ele é a fonte da perseverança. Aleluia! Jesus é a fonte da prata e do ouro. Sim, senhores. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos companheiros, o nosso Deus é a fonte. Aleluia! É a fonte para enriquecer o meu e o seu, o nosso ministério. Escuta, meu irmão, por favor, não vai perguntar para o Google o que é que você vai pregar de noite. Eu sei que no computador tem muita coisa, você vai lá, está mastigado, mas aquilo ali, rapaz, não tem sabor de nada. Aquilo é como chuchu, não tem sabor e nem tem vitamina. Mas se você for para os pés de Jesus, aleluia, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Escute, não precisa muita retórica não. Você não precisa ser, meu querido irmão, um bamba na gramática portuguesa. Você precisa ter temor a Deus e ser humilde aos pés do Senhor. E o Senhor Deus vai te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queres ficação? Aleluia. Meus queridos irmãos, eu disse a vocês que o Senhor é a nossa fonte. Um dia, Jesus estava com seus companheiros, quando de repente chega o cobrador de impostos. E aquele cidadão era tão atrevido que veio cobrar imposto de Jesus. Ele era judeu, nacional, ele não pagava imposto, só os estrangeiros. Mas Jesus, irmãos, é tão bondoso e tão pacífico. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, não vamos deixar esse camarada escandalizado, não. Olha, pega o teu anzol, pega os teus apetrechos da pesca, vai no mar alto, joga o anzol. Primeiro peixe que você pegar, abra aqui na guerra dele, e ali está o dinheiro. E você vai pagar o meu imposto e o seu, e está tudo resolvido. Aleluia. Irmãos queridos, aqui para nós, não precisa que o povo da rua tome conhecimento disso não. Para nós, tem alguns crentes que às vezes, quando está passando uma situação econômica difícil, vai jogar na loteria. Que negócio ruim, rapaz. Tu vai perder mais aquele restinho que tu tinha, vai jogar pro capeta, vai jogar na mão de Satanás. Rapaz, isso é coisa do cão. Lá no meu Ceará, isso é coisa do cão. Coisa do cão. Você, por favor, pega o que você tem para servir a Deus. Aleluia. Você viu aqui o que é que o pastor, quando falou aqui sobre a oferta, o que foi que ele nos ensinou. Escuta, meu irmão, o pouquinho que você tem, mas é abençoado. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Bendito seja o Senhor. Quem está vivendo na direção do Espírito Santo, escute, a farinha da panela não se acaba, o azeite da botija também não termina. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus opera milagres. Deus ainda opera milagres. Glória a Deus.
Deus ainda opera milagres. Meus companheiros, há poucos instantes eu vi aqui nosso querido irmão candidato a vereador. Deus te abençoe, meu irmão, que você seja eleito, que a profecia do pastor Davi se cumpra na sua vida, seja presidente da Câmara Municipal, né? Mas, meus irmãos, alguns obreiros nesse período, às vezes faz um negocinho assim, com o político, um negocinho assim com a igreja, vende os votos de um, vende o voto de outro, faz um negócio assim, e por incrível que pareça, está chegando no meio do ministério. E vocês sabem disso. Tem gente comprando e pagando por aí. É assim, meu irmão. Por favor. Mas escuta, meu irmão, o Jesus que te mandou para o campo, ele tem responsabilidade com a sua vida. Ele tem responsabilidade com a sua família. Aleluia! Seja fiel. Não vai faltar o pão, porque Deus dá. Ele é aquele que tem poder para multiplicar. Tudo está na sua mão. Bendito seja o nome de Jesus. Escuta, irmãos. Há uns anos atrás, há uns 30 anos mais ou menos atrás, nós enviamos um obreiro para uma cidade aqui do interior. E eu, na verdade, não sabia que aquela igreja estava numa situação econômica muito difícil. E o companheiro, ele, a esposa e uma menina, uma filha, uma mocinha, um adolescente. E ele foi para aquela cidade. Ele tinha algum recurso. E ali chegando, ele começou a trabalhar. Primeiro mês, ele comeu do que levou. O segundo mês, do que ele tinha. O terceiro mês, chegou uma manhã, a esposa falou para ele: fulano, hoje só tem água na geladeira e nada mais em casa. Ele disse para a esposa: faz o seguinte, prepara a mesa para o café. Mas para quê? Arruma a mesa, mulher, arruma a mesa. Ela arrumou a mesa, chama a menina e vamos orar. Deus nos mandou para cá, ele não nos mandou para cá para passar fome. Ele está vendo a situação aqui. Vamos contar para ele essa situação. Ele me disse: pastor, nós dobramos os joelhos ali. E Vicente, dobramos os joelhos ali e começamos a orar. Oramos alguns minutos. De repente eu ouvi bater na porta. E eu me levantei, eu estava chorando, fui lavar o rosto e fui atender quem estava na minha porta. Quando abriu a porta, tinha lá um senhor. Aquele senhor disse: pastor fulano, eu vim aqui porque eu estou inaugurando aqui na esquina um grande supermercado. E eu sei que o senhor vai ser meu freguês. E eu vim trazer para você de presente ou alguma coisa do que eu estou vendendo lá. E o homem abriu o porta-mala do carro e foi tirando caixas e mais caixas de tudo que é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, meus companheiros, você serve o Deus de Elias. Aprenda a viver inteiramente na dependência de Deus. Nunca venda a sua consciência, nunca manche as suas mãos, mas conserva a tua vida pura, porque o Deus que sustentou Elias ainda tem urubu para mandar pão para você. Não vai faltar, a água do quarto não vai faltar, porque Deus há de suprir todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queres ficação? Aleluia. Amados, já são 9h05. Eu preciso parar. Mas deixe concluir dizer a vocês que não há necessidade do crente ficar desesperado. Irmãos, o Deus da esperança, o Rei da glória, é o nosso Deus, é o nosso amigo. Ele é o Senhor da nossa vida. Bendito seja o Senhor. Faça experiências com Deus. Use a sua fé. Se você acha que ela é pouquinha, ore e peça: Jesus, aumenta a minha fé. E Ele vai aumentar. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha confiança em Ti. Querida igreja, eu tenho dito algumas vezes lá no Belém: para mim, irmãos, a fé é como o dinheiro. Só aumenta quando circula. Só aumenta quando você põe em ação. Põe a sua fé em ação, meu companheiro. Você tem: pastor, mas o campo lá está fraco. Mas Jesus é forte. Lá tem almas. Não se desespere.
continua pregando, continua dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. A porta do céu vai se abrir, Jesus vai salvar, a igreja vai crescer e o seu nome será glorificado. Amém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus.